Olá, sejam bem-vindos, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, a mais uma aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos juntos caminhar as trilhas das ciências da religião. Para a aula de hoje teremos objeto do conhecimento, imanência e transcendência. Seu detalhamento, imanência, material, físico, e transcendência, o espiritual, além matéria, nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas, e filosofias de vida. E ainda da imanência à transcendência, sinais de vida, sinais de morte, na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Pois bem, agora você pega o seu material de estudos, presta atenção, atenção às aulas, atenção às informações do professor e vamos à aula. Pois bem, meus alunos queridos, que bom nós podermos nos reencontrar para mais uma aula de ensino religioso. E agora nós vamos ver nesta aula essa relação, entre a religião e a vida integral, a vida total, todas as manifestações, todas as dimensões desse fenômeno que nós chamamos de vida. Afinal, qual é a relação da religião com a vida? A vida humana, a vida animal, a vida no planeta. Então, vemos aí a religião e o respeito à vida integral. A vida, esse fenômeno que nós vemos, que anima o planeta, do qual nós vemos todos os dias, desde o nascer do sol até o pôr do sol, ao luar, tudo isso que nós vemos que move o planeta. A vida é o dom mais precioso para toda a religião. Depois de Deus, depois da relação com Deus, é essa vida que se manifesta no ser humano e se manifesta no planeta. Devemos, então, entender como vida não só a vida humana, mas todo o sistema biológico presente no planeta e no universo. A vida integral é a vida na sua totalidade, todas as dimensões da vida. Então, vamos ver como essa vida integral se manifesta. Vamos lá. Como vida integral, podemos entender a vida humana, a vida dos seres humanos, a nossa vida, da nossa família, dos nossos vizinhos, de todas as pessoas do mundo, a vida animal, das espécies animais presentes no nosso planeta, a vida vegetal, a flora, e continuando aí os biomas, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas no sul do país. Então, isso constitui a vida na sua totalidade, a vida interligada, a vida conectada entre si, a vida na sua plenitude, quando todos esses elementos estão conectados e estão em harmonia. Ultimamente não estão muito, mas a gente precisa fazer essa conexão. Ainda temos como exemplo de vida integral a vida hídrica, as lagoas, os rios, os igarapés, os mananciais, as nascentes, os mares, os oceanos, que, como nós temos visto aí exemplos de poluição dos oceanos, o solo sadio e fértil, a relação entre todos esses tipos de vida. Então, como eu falei, quando todos esses tipos de vida estão conectados, nós podemos dizer que a vida está na sua integralidade, a vida integral. É preciso haver respeito entre essas expressões de vida. Ok? Vamos seguir adiante. Por isso que nós estamos trazendo também essa reflexão na aula de hoje sobre religião e ecologia. Essa expressão ecologia
tão falada recentemente. A vida também se manifesta na natureza, em todos os seres da fauna e da flora, que conhecemos e que também não conhecemos. Né? Por exemplo, de repente os cientistas podem descobrir uma nova espécie de aranha, uma nova espécie de felinos, uma nova espécie de tartarugas, né? Uma nova espécie de plantas. Então, também há ainda espécies que nós não conhecemos. Tá certo? Vamos lá. Ao contrário do que se pode pensar, religião e ecologia estão profundamente conectados. Então, não é uma conversa só de cientistas, né? Também a religião tem sua parcela, deve dar sua parcela de colaboração nesse debate da preservação do meio ambiente, da preservação da natureza, né? Nesse debate ecológico. A religião tem muito a contribuir nesse sentido. Vamos ver como a religião vai contribuir. A relação entre ambas parte da ideia de criação por meio de uma intervenção divina. Né? A ideia de criação ela está presente em todas as tradições religiosas. Para todas as tradições religiosas, houve um princípio, uma criação. Né? Um ser superior, uma força superior, começa a criar tudo o que existe. Então, todas as religiões vão acreditar numa divindade criadora. Né, uma divindade que cria todas as coisas. Né? Vamos ver agora alguns exemplos dessa conexão entre religião e ecologia a partir desse princípio, né, dessa ideia da criação. Aí nós vamos começar com o hinduísmo. O hinduísmo, nós sabemos, é considerada uma das tradições, né, uma das mais antigas religiões do mundo. O hinduísmo ele nasce a partir de práticas religiosas de povos que habitam ali o Vale do Indo, na Índia antiga, né, mas ainda hoje estão presentes lá. O hinduísmo é uma confederação, um conjunto dessas práticas religiosas. Né, mais ou menos aí 3.000 a.C. se consegue catalogar, identificar a origem dessas práticas religiosas. Alguns estudiosos vão dizer que ainda é mais velha. Né? Então, no hinduísmo, essa religião que caracteriza a Índia e os povos hindus, né, vamos ver como é que eles concebem essa ideia da criação e essa relação da religião com a natureza. Então, vamos lá. Para essa religião, para o hinduísmo, Brahma é a força criadora, a força divina que criou o universo, né? E que está presente em todos os elementos da natureza. Brahma é o criador, né? É aquele que forma, é aquele que consolida o universo. Né? Essa força criadora que não só cria, mas que também está presente em tudo aquilo que ele criou. Né? De fato, uma das principais saudações no hinduísmo é a palavra namastê. Uma palavra, mas se formos trazê-la para o português, literalmente, é uma frase que quer dizer, olha, o sagrado que está em mim saúda o sagrado que está em você. Olha que força, né? Que expressão bonita, né? Que energia nessa saudação. Né? Então, essa força criadora que está em mim também saúda a força criadora que está em você. Né? O Brahma continua atuando, continua criando, continua forte na obra de suas mãos, na sua obra criadora. Então, vamos ainda ver dentro do hinduísmo. Então, essa relação da religião, da fé, né, no hinduísmo com a criação, ela também vai se expressar nas outras divindades do hinduísmo. O hinduísmo ele é uma religião politeísta, ele tem vários deuses, e na representação desses deuses, na história, na representação de cada divindade, vai aparecer essa relação entre
a fé hindu e o meio ambiente, os elementos da natureza. Como nós vemos aqui ao meu lado, né, é comum nessa religião deuses híbridos, né, como Hanuman, o deus macaco, Deus em forma de macaco, né, que é um dos avatares de Shiva, e também Shiva é o deus restaurador da criação, e também Ganesha, o deus elefante, né, o deus com cabeça de elefante que simboliza a sabedoria, né, e a superação dos obstáculos. Veja só, são elementos que estão muito presentes ali na cultura, no meio ambiente ali da Índia, e do qual eles fazem essa união no âmbito religioso para mostrar a reverência que a religião hindu tem aos elementos da natureza. Por isso mesmo, em alguns contextos, esses animais e outros animais também são considerados sagrados para os hinduístas, né? Sobretudo o elefante, porque simboliza a sabedoria, a imponência do elefante simboliza a sabedoria no hinduísmo. Vamos seguir. Esses deuses mostram a importância dos elementos da criação no hinduísmo. Esses deuses e outros, né? Eu só peguei aqui 2 exemplos, tá bom? Para a gente não se estender muito. Vamos lá. Seguindo outro exemplo, na religião, nessas 2 religiões, budismo e jainismo. Estas religiões são filhas do hinduísmo e nascem a partir de reinterpretações das escrituras sagradas hindus. Para elas, todas as formas de vida são sagradas. Seus adeptos geralmente são vegetarianos e não consomem proteína animal de forma alguma. Né? O principal elemento da doutrina dessas religiões é o princípio da não violência, conhecido como ahimsa, né? Uma marca registrada dessas 2 religiões, né? A não violência, o respeito à vida, o respeito ao outro, o respeito ao próximo, a outra pessoa que está próxima de mim. Né? Eu não posso agir de violência, nem verbal, nem física, nem social, contra a outra pessoa. Né? Eu preciso ter uma conduta de paz, de respeito. Como essas 2 religiões são filhas do hinduísmo, elas ainda mantêm a ideia de que há uma centelha da divindade dentro de cada ser vivo. Então, quando eu ajo com violência, quando eu, por exemplo, eu tiro a vida de outro ser vivo, eu estou atacando a divindade que também está dentro de mim. Olha que profundo isso. Vamos seguir um pouquinho mais? As religiões de matriz indígena, ou as religiões indígenas. São as religiões dos povos indígenas, presentes principalmente aqui no continente americano. Para este grupo de religiões, principalmente aqui no Brasil, né, os indígenas brasileiros, o Brasil é um dos países do mundo que mais concentra povos indígenas, se eu não me engano, há mais de 200 povos indígenas no Brasil, a conexão e a reverência à natureza, à floresta, ao meio ambiente em que esses povos vivem, na qual a etnia indígena está inserida, é um princípio vital da religião, das suas religiões. Né? Cada etnia indígena tem a sua religião própria. Então, o que é comum nessas religiões é que aquele povo indígena precisa ter uma reverência, né, à natureza. Geralmente, as suas divindades, como eles vão chamar os seus ancestrais, eles estão relacionados com a força da natureza, eles estão relacionados ali com os elementos da natureza. A natureza, ela manifesta os seus deuses, as suas divindades. Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos ver agora alguns princípios desse grupo de religiões, né? E da sua relação com a natureza. Essas tradições religiosas
Olha aí do nosso lado, né, uma mulher indígena cuidando, cultivando da natureza, do solo. Né? Essas religiões, embora sejam de etnias diferentes, elas têm o quê? Elas têm princípios, elas têm elementos que são comuns, né, e que estão conectados com a natureza onde suas divindades se manifestam. Tá bom? Vamos ver aí quais são esses elementos, esses princípios, né, que são comuns a elas. Né, ficou bonita a nossa indígena. Primeiro, não há vida sem natureza. Sem a natureza, sem a floresta que nos cerca, não há vida. Então, os povos, as tribos, as comunidades indígenas desaparecem sem a floresta, sem a natureza. Só se retira da natureza o que se vai precisar para aquele dia ou aquele instante. Os indígenas, geralmente, eles não vão ter essa cultura do acúmulo, eles não vão acumular as coisas. Como quando a gente vai no mercadinho, no supermercado, a gente compra não sei quantos quilos de açúcar, não sei quantos quilos de farinha. Não. Eles só tiram aquilo que eles vão precisar para aquele dia. Eles não tiram mais do que aquilo, eles não tiram... eles não se preocupam em acumular. Se há 3 pessoas com fome, então eles vão pescar 2 ou 3 peixes. E dali eles vão partilhar entre aquelas 3 pessoas. Só. O que sobra, eles devolvem para a natureza. Mas vamos ver um pouquinho mais adiante. Vamos ver lá. Não se acumulam os recursos naturais, pois a natureza é generosa e sempre provê aquilo que se necessita. Então, com essa atitude de respeito, eles entendem que a natureza e as suas divindades são generosas. Então, sempre vai haver, a natureza, a floresta, sempre vai prover a eles o que eles necessitam. O que sobra se devolve para a natureza. Eu falei agora há pouco. Se sobra o resto de peixe, o que sobra daquilo que eles estão utilizando a natureza, eles devolvem. Porque eles entendem que não é deles, é dádiva, é dom. Então, se sobra, eles precisam devolver, para que outras pessoas ou eles próprios, em algum outro momento, possam utilizar novamente. Então, olhando tudo isso, o que nós podemos entender? Que há um respeito absoluto à natureza, de que eles entendem que eles próprios pertencem à natureza, pertencem à floresta, à selva, à mata, aquele contexto no qual eles estão inseridos. Eles são parte daquela situação. Então, se eles usam mal a natureza, todos vão padecer por causa disso. Vamos adiante, vamos ver agora como o cristianismo vai entender a vida, a questão da vida. Vamos lá. O cristianismo, nós trouxemos aqui 2 frases importantes, né, de toda a ampla doutrina cristã. A primeira frase do próprio Jesus, né, tirado do escrito de João, né, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O próprio fundador do cristianismo, ele vem ao encontro da humanidade para que todos tenham vida. Então a vida ela é um dom que precisa ser dado em abundância para o ser humano. Por isso ela precisa ser cuidada, ela precisa ser preservada. Né? E alguns séculos depois de Jesus, Santo Irineu de Lyon, um bispo francês na antiga França, né, chamada as Gálias, ele vai dizer o seguinte: a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Então, para Irineu de Lyon e para esse bispo, a vida humana ela precisa ser um reflexo da própria visão de Deus. Quem olha outro ser humano, olha uma leve conexão com o hinduísmo, né? Quem olha outro ser humano deve ter uma visão de Deus. Por isso, cuidar da vida, para que todos nós tenhamos a visão de Deus a partir da visão
uns dos outros. Olha aí que interessante, né? E agora vamos seguir na nossa reflexão, na nossa aula, vamos ver a relação da religião com a dignidade humana, né? Esse reflexo importante, essa dimensão importante da vida. Vamos lá, religião e dignidade humana. A dignidade humana está diretamente ligada ao respeito à vida, e o respeito à vida está profundamente ligado à religião. Esses três princípios, dignidade humana, vida e religião, estão ligados. Né? À medida em que eu, religioso, pessoa que pratica a religião, respeito a vida humana, eu promovo a dignidade humana, a minha e a do meu semelhante. Vamos adiante. A questão da dignidade humana e da defesa da vida depende de uma série de valores e princípios que devem ser transmitidos pela religião, mas, sobretudo, promovidos pelo Estado, como ente responsável por mediar os interesses e os valores divergentes em uma sociedade. Então, aqui não entra só a religião, mas também o Estado. O que é o Estado? Né? O Estado é o governo, são as autoridades civis, as autoridades políticas, as autoridades militares, também devem estar empenhadas nessa questão da preservação da dignidade humana. São os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, os órgãos que formam o Estado, a saúde, a educação, a segurança. Tudo isso deve estar orientado para a preservação da vida humana e da dignidade das pessoas, e hoje em dia até a dignidade dos animais e do meio ambiente. Vamos seguindo a nossa aula. Dignidade humana é o termo usado para referir-se a uma vida digna, segura e com boa perspectiva de futuro. Desde o século XIX, a expressão dignidade humana vem aparecendo em documentos e constituições de diferentes países. Quer dizer, isso é um debate antigo, é uma reflexão antiga na humanidade. Desde o século XIX, ela vem aparecendo aí nos documentos oficiais dos países. Olha só, os países, as sociedades civis do mundo todo preocupadas com essa questão de uma vida digna. Vamos seguir. No Brasil, a Constituição de 1934 apresenta pela primeira vez essa expressão em uma Constituição Nacional. Ainda assim, os grupos de cidadãos chamados minorias sociais continuam constantemente tendo suas vidas ameaçadas pela violência, pela ignorância, pelo fundamentalismo religioso, etc. Ainda assim, no Brasil ainda há ameaças à dignidade humana, provocadas pela violência, pela ignorância, pelo preconceito, pelo fundamentalismo religioso. Isso é importante a gente ter consciência disso. Vamos seguir um pouquinho. Aí, olha só que legal. Não há dignidade humana sem defesa da vida e de uma vida plena de direitos, de segurança, de perspectiva de futuro. Se não há perspectiva para um bom futuro, não há dignidade humana, não há vida, não há proteção da vida. Vamos lá. Como vimos ao longo da aula, a religião tem um papel fundamental nesse processo de dignificar a vida, não só dos seus adeptos, como também de toda a humanidade e de todo o planeta, como nós vemos aí na imagem, do planeta Terra. Então, que bom seria se religião e Estado não se unissem, mas trabalhassem juntos nessa dignidade da pessoa humana, independente de se for da mesma religião ou não. Bastou ser uma pessoa, um ser humano, bastou existir no nosso planeta, tem que ter a sua vida respeitada, tem que ter a sua existência respeitada. Ok. É importante a gente pensar essas coisas, por quê?
Porque a vida hoje tem se tornado uma coisa muito supérflua, tem se tornado uma coisa descartável. Né? A vida das pessoas, a vida dos animais, a vida das plantas tem sido uma coisa que as pessoas estão considerando descartáveis. Hoje em dia, né, se você olhar os jornais das grandes cidades, a página policial, aliás, hoje em dia não, já de muito tempo, a gente vê o quê? As pessoas morrendo por motivos banais, morrendo por R$1, por um celular velho, né? Morrendo porque falou uma coisa que o outro não gostou, morrendo porque um apoia um político, outro apoia outro, morrendo porque um torce para um time de futebol, o outro torce por outro. Veja, por motivos fúteis, as vidas são ceifadas. Por motivos fúteis, as vidas são tiradas. E uma vida tirada, a gente não pode repor a vida. Né? E por esses motivos banais, as vidas são tiradas. Cada um defende o político que quer, cada um torce para o time que quer. O que nós precisamos? Ter respeito pelas pessoas e cuidar da vida das pessoas. Ah, professor, mas eu não gosto de fulano. Não, você continua não gostando, mas você tem que respeitar. E quando aquele fulano que você não gosta está com a vida ameaçada, você tem que defender aquela vida. Né? Não interessa se você gosta ou não gosta da pessoa. É uma vida. Quando a gente entende essas coisas, quando essas coisas entram na nossa cabeça e entram no nosso coração, a nossa vida também se torna mais digna, se torna mais plena. Não só aquela vida que defendemos. Aí a gente vai parar com as queimadas, a gente vai parar com os homicídios, a gente vai parar com os roubos, a gente vai parar com a violência, a gente vai parar com as agressões, nós vamos conseguir usar melhor as redes sociais. Então é importante a gente fazer essa reflexão, trazer ela para a nossa vida, sobretudo se nós somos pessoas que praticamos uma religião. É imperativo, se eu sou religioso, eu preciso defender e respeitar a vida em todas as suas dimensões, em toda a sua totalidade. É imperativo. Se eu sou religioso e acho que a pessoa que é diferente de mim tem que morrer, então essa minha religião, me desculpe a crítica, mas não vale de nada. Ela só vale quando eu entendo que eu, mesmo tendo a minha religião, preciso respeitar e defender a vida das outras pessoas, dos animais, das plantas, da Amazônia, do Pantanal, de todo o planeta. Quando eu me empenho nessa luta com pequenas atitudes, aí sim eu posso dizer que eu sou uma pessoa religiosa, seja ela qual for a minha religião. Então, meus queridos alunos, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos defender a vida na sua totalidade. E até a próxima!